A única vantagem que o FMI traria é conseguida por esta forma. Aliás, recordo-me de uma pessoa, do saudoso Hernani Lopes, que viveu com uma situação destas. Salvou o país da bancarrota, em 83, como todos nos entre 83 e 85. E tinha por trás o Fundo Monetário Internacional. Exatamente. E ele dizia, a política era nossa, era eu que falava, e eu dizia, nós vamos fazer isto, e depois o Fundo Monetário Internacional estava por trás de mim e dizia, sim senhora, havia uma rede nós apoiamos, sabemos que funcionava e estamos cá para apoiar a fazer isso. Avalizador, digamos assim, avalizava, ou avalista, digamos assim, das políticas que eram realmente... Com o fundo, com o mecanismo permanente e com o Pacto de Estabilidade, não é preciso o Fundo Monetário Internacional. Era um avalista, digamos, dava o seu aval realmente à políticas que foram seguidas. José Poças Esteves, há pouco, por coincidência, estava a comparar aquilo que foram os cenários dos testes de stress. Verifiquei que foram feitos para a Banca Europeia, no caso português, no pior cenário, com juros da dívida portuguesa a 7,4. Esses juros há muito de que foram ultrapassados. Este ultrapassar de juros poderá ter algum impacto naquilo que é a confiança na banca portuguesa? Ou é apenas uma variável com uma ponderação pequena? Obviamente que poderá. A minha percepção, eu não sou especialista na matéria, mas a minha convicção, pelos meus dados e por aquilo que eu consigo compreender, a banca portuguesa está relativamente sólida. Não precisa, de facto, e vai passar relativamente bem nos testes que vão ser feitos. Portanto, o aumento dessas taxas de juros piora um bocadinho a situação, mas não me parece que seja um problema demasiado grave. O problema demasiado grave é se o BCE deixar de apoiar. Mas aí também não me parece que vai acontecer. Isso, por razões, pelas mesmas razões. E também há outra situação que também é um pouco complexa. Por um lado, se realmente o BCE deixar de apoiar, mas não faz sentido deixar de apoiar nas presentes circunstâncias, até porque a nossa banca não está numa situação tal em que se justifique que deixe de apoiar. Agora, se puser condições em termos de capitalização da nossa banca enfim, questionar os rácios da nossa banca, exigindo que haja realmente um reforço dos fundos próprios, aí também pode colocar alguns problemas ao nosso sistema financeiro, porque não é fácil neste momento haver grandes injeções de capitais, de fundos próprios, digamos assim, no sistema financeiro português, sobretudo se concomitantemente, simultaneamente, tiver que negociar o apoio do Fundo de Estabilização. E esse pode ser, de facto, um problema, mas, enfim... Acredito que não sejam folgados, mas os bancos estão-se a preparar estão-se a preparar para esse cenário. Não é um cenário folgado, claro que não é. Mas é minimamente confortável. António Rebelo de Sousa, estamos hoje e José Poças Esteves, estamos num dia de antecipações daquilo que é a semana, como há pouco dizíamos. Dentro de 2 dias, o Presidente da República toma posse do segundo mandato. Politicamente é conhecido sempre como um mandato mais interventivo, mas economicamente é também um cenário diferente daquele que Cavaco Silva conheceu há 5 anos atrás. Exatamente. Bem, normalmente, como disse, e bem, os presidentes têm a tentação no segundo mandato de ter um tipo de intervenção muito diferente e de se aproximar em termos de intervenção da base social de apoio e não ter uma atuação tão consensual. Isto é, não se preocuparem tanto com a busca de consensos como no primeiro mandato. No primeiro mandato, como realmente, de uma maneira geral, gostam de ser reeleitos, e é humano que assim seja, e é compreensível que assim seja, são mais cautelosos da forma de intervirem na atividade política depois do segundo mandato. Enfim, de uma maneira geral, todos eles têm tido uma atuação diferente. E poderá também isso acontecer com o nosso Presidente Cavaco Silva, apoiando soluções que têm mais que ver com o seu bloco social de apoio em termos daquilo que convencionalmente se considera ser o seu bloco social de apoio. Mas aquilo que era desejável para o país, atendendo à situação económica em que nós estamos, aquilo que seria desejável não seria propriamente isso, mas sim que ele tivesse uma atuação consensual mais uma vez. Isto é, que procurasse estabelecer consensos entre o centro-esquerda e o centro-direita e que procurasse criar condições para haver um governo PS-PSD, ou pelo menos um entendimento entre o Partido Socialista e o PSD, viabilizadora de uma política de rigor orçamental, de rigor nas finanças públicas, de reformas estruturais que são realmente fundamentais para o nosso país, sem haver uma
contestação social generalizada. E, de facto, há mais risco de uma contestação social generalizada se apostar na bipolarização e, portanto, num governo só de esquerda ou um governo só de direita, do que se apostar num governo do Bloco Central. Da minha perspectiva, que é necessariamente discutível, mas pelo menos essa é a minha maneira de pensar. José Poças Esteves, o que é que pode mudar no discurso de Cavaco Silva? E é possível que já nesta quarta-feira haja algum sinal de Cavaco Silva relativamente àquilo que são as suas opções para o segundo mandato? Eu tenho muita curiosidade em ouvir o discurso de tomada de posse. Acho que temos todos. Devo confessar. Agora, não me parece. Eu acho que o Presidente vai se limitar a passar, a dar sinais e a passar mensagens. Acredito, como professor, que ele gostaria muito de ter um governo muito mais estabilizado. Sei que ele não acredita que haja possibilidades, pelo menos com a atual liderança do Partido Socialista, que seja possível estabelecer aqui um acordo ou um pacto de solidariedade. Poderá, por isso, eventualmente, tentar arranjar outro tipo de coligações. Agora, ele acredita que é importante haver uma estabilidade e, portanto, vai apontar para esse lado. Agora, não acredito que crie grandes rupturas ou que vá pela lógica da ruptura. Até porque ele sabe que as rupturas não resolvem o problema nestas circunstâncias. Enquanto não houver novas circunstâncias, uma clarificação, os caminhos trilhados e então, a partir dali, eventualmente, então, aparecer um novo motor ou um novo treinador a levar as coisas para a frente, mas nestas circunstâncias eu acho que ele entende que não é preciso mexer muito ou nem se deve mexer muito. Portanto, não vai tomar grandes atitudes de ruptura, mas vai passar alguns sinais. Vai dizer, bom, mas o país precisa de crescer, o país precisa de desenvolver, e eu acho que vai falar, por exemplo, no mar. Aliás, se olharmos para o que está previsto para a tomada de posse, ele vai visitar uma série de eventos e ativos, posso dizer o termo, ligados ao mar. Vai visitar, por exemplo, um navio hidrográfico. Exatamente. Vai visitar Sagres. Portanto, há desde logo aí alguns sinais. Sinais de que o país tem setores, o país tem ativos, o país tem recursos que é preciso aproveitar e que podem potenciar o crescimento. E voltar um pouco às suas origens em termos de desenvolvimento estratégico. Vai lembrar isso. É preciso dar a volta. Apostas estratégicas para o futuro, não é? E vai dizer que é preciso dar a volta, vai apontar alguns sinais, mas não vai criar ruptura. Portanto, provavelmente a criar ruptura será noutras circunstâncias. Até lá vai só passar sinais. Um segundo mandato, uma mudança na continuidade. Acabamos por entender isso. Eu acho que não há circunstâncias e condições que permitam que seja diferente. Uma diferença. Última antecipação desta semana e tem que ver com essa manifestação do próximo sábado, dia 12. Professor António Rebelo de Sousa, este movimento está dependente daquilo que seja o número de pessoas que vão para a rua contestar? Não, este movimento, isto de acordo com uma análise sistémica, isto tem que ver com o facto de, nas alturas de crise, haver sempre setores que estão contra o sistema e estão aí que, de uma forma um bocado primária, pretendem pôr tudo em causa, pôr o sistema em causa de uma forma radicalizante. De facto, como dizia o Raymond Aron, ele dizia que os revolucionários às vezes têm uma certa dificuldade em perceber que as revoluções, de uma maneira geral, provocam o contrário daquilo que se pretende, não é? Quer dizer, quando se faz uma revolução, defende certos valores e certos princípios e normalmente estão na origem do contrário que se pretende. A Revolução Francesa, que realmente tinha princípios muito louváveis, com os quais, aliás, eu também concordo, a liberdade, a tolerância, a igualdade. Depois esteve na origem do bonapartismo, não é? Quer dizer, que o Napoleão era o contrário, não é, do espírito da Revolução Francesa, não é? Realmente estabeleceu o império. E era imperador, coroou-se a si próprio imperador, que não é provavelmente uma coisa que tenha muito a ver com os princípios republicanos. Depois, realmente a Revolução Bolchevique, não é? Esteve na origem realmente do stalinismo, que também realmente de alguma forma foi, num certo sentido, o contrário daquilo que muitos bolcheviques ansiavam realmente fazer. E isso tem uma lógica, porque é fuga para diante. Sempre que há realmente um processo revolucionário, o processo revolucionário é essencialmente feito contra alguém, não é? Realmente. E depois cometem-se os excessos e tal, e depois tem-se receio da contra-revolução, e então passa a haver uma polícia para impedir a contra-revolução, não é? E
Nós próprios também tivemos o exemplo disso realmente no 25 de Abril. Realmente fez uma revolução para criar condições para a liberdade, para a democracia, uma democracia tipo ocidental, e nessa altura tínhamos o Conselho da Revolução e tínhamos também e a tentativa de tomada de poder pelo Partido Comunista. E aqui há realmente uma coisa que é muito curiosa, que há aqui uma certa ambivalência de certas forças políticas. Quer dizer, há aqui forças políticas que gostam de jogar nos dois tabuleiros, gostam, por um lado, realmente, são a favor, teoricamente, a favor do respeito pela Constituição, uma Constituição democrática, um sistema realmente democrático, mas, por outro lado, realmente abominam, odeiam aquilo que apelidam de democracia burguesa. E nunca compreenderam bem o sistema liberal, realmente, o sistema realmente partidário. Portanto, compreendem bem as razões de quem quer pôr em causa o sistema. E, portanto, estão na rua e, ao mesmo tempo, estão no Parlamento, sabe como é que é? Ora bem, isso chama-se isso a ambivalência das forças que não se assumem como reformistas, porque em democracia, nós vivemos mal ou bem numa democracia, com os seus problemas, com as suas limitações, quem não é reformista não é antidemocrata, não é? Quer dizer, em democracia, uma coisa é a contestação na rua contra uma ditadura, outra coisa é a contestação na rua, não é, anti-sistema numa democracia. Não é? Realmente, e as pessoas às vezes não fazem essa separação de uma forma deliberada. 30 segundos e ainda queria dar a palavra ao José Poça Esteves. Concluindo. Bem, concluindo, isto é só para dizer que estas manifestações são sempre muito perigosas porque suscitam a convergência entre setores muito diferenciados, da extrema-direita à extrema-esquerda, e as consequências podem ser sempre muito nefastas, mas eu não acredito que ela venha a ter um grande significado nem uma grande expressão. José Poça Esteves. Sim, até porque não há nenhumas propostas, é um descontentamento natural. Eles são de facto uma geração à rasca, mas como já ouvi, uma expressão muito interessante, mas estão num país à rasca, portanto não são só eles que estão à rasca. São as gerações todas. E há outras gerações à rasca. É intergeracional. Estão descontentes. A situação é mais complicada. Há que resolver o problema estrutural, há que resolver o problema da economia, para isso resolver o problema da política e depois resolver o problema da sociedade. Enfim, infelizmente, não são só a geração dos 20 que está à rasca. O país está todo à rasca. É todo o país. José Poça Esteves, António Rebelo de Sousa, é sempre um prazer ter o vosso lúcido comentário nestas noites de segunda-feira. Desejo-vos o resto de uma boa semana. Voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias. António Rebelo de Sousa e também José Poça Esteves a comentar os temas e a antecipar aquilo que são os grandes acontecimentos desta semana. É também o ponto final do Closing Bell, que regressa amanhã às 21h.